CBN Campo Grande. Oferecimento Unimed Campo Grande. Cuidar de você. Esse é o plano. Unigran Capital. Parceira em todos os momentos. Venha para melhor. Unigran e Saraiva de Resende. Conheça em Campo Grande a construtora acima das expectativas. No Jornal CBN Campo Grande de hoje, nós trouxemos vários relatos de mães de crianças com um transtorno do espectro autista. E algumas dessas mães questionaram o atendimento dentro da rede municipal de educação. É por isso que agora nós vamos conversar com a chefe da Divisão de Educação Especial da CEMED, Elizabeth Coutinho de Luca, para responder a essas mães. Bom dia, Elizabeth. Bom dia. Antes de continuarmos a nossa entrevista, eu vou pedir para a gente ouvir o relato de 3 dessas mães, por favor. A gente demorou muito a conseguir a professora auxiliar desde o início do ano pedindo, ele ficou totalmente à mercê, sem conseguir aprender nada, né? Porque assim, professora auxiliar também para fazer esse contato. E a professora que ministrava a aula dele não conhecia nada sobre autismo. Ela ainda conseguiu fazer algumas atividades e me mandar, mas sem o diretor também saber. Por conta dela, porque o diretor não queria que tivesse nenhum contato com os professores. E agora a mesma coisa, que a professora auxiliar não quer nenhum contato, né, que a gente vai ver já por conta do Covid, mas o Pietro é muito visual, ele também não tem uma fala ativa, então eu não consigo explicar tudo para ele, ele não consegue fazer. Então a gente pega na mãozinha dele, faz, vai explicando, mesmo assim ele não consegue fazer uma atividade, um desenho sozinho. Ele não foi alfabetizado, não sabe ler, não sabe escrever. No caderno vem para ele ligar, para ele pintar. Aí tem sílabas, né? Sílabas, sinônimos, mas ele não sabe nem o que é A e O, U. Não sabe, difícil a aprendizagem. Tô pagando uma professora particular e ela tá começando desde o início, a IOU com ele. Mas nas apostilas o ano passado foi horrível, não conseguimos fazer nem a metade. Esse ano ele só está conseguindo fazer um pouco, porque por conta dessa professora que eu tive que pagar para poder conseguir fazer alguma coisa. E desde a pandemia ele regrediu bastante, porque ele já sabia escrever o nome dele, ele já reconhecia letras do alfabeto, números, e isso ele que meio se perdeu durante essa pandemia. Ele voltou a fazer a pega errada do lápis, ele já estava conseguindo pegar, né, fazendo a pega direitinho, e ele voltou a fazer a pega errada. Então, os desenhos dele é tudo só rabisco, né? Ele não consegue mais contornar a coordenação motora dele. A pandemia prejudicou muito nessa questão, porque ele estava deslanchando. E ele tinha professora auxiliar que ajudava muito, né? Mesmo à distância, a gente sempre mantinha contato, fazia chamada de vídeo com ela falava, conversava com ele. E só que a partir desse ano ela saiu da escola, ela foi para uma outra escola e desde então a Madame está sem professora auxiliar. E eu até conversei com a responsável pela educação especial da escola sobre isso, que se não tinha, né, nada ainda sobre uma outra auxiliar para ele. E até então disse que a CEMED está providenciando, mas até agora nada. Nós já estamos em junho, para final de junho, e ele está sem professora auxiliar. Ele está conseguindo fazer as atividades que eu pego com ele, mas não sai da forma correta, mas ele vai fazendo. Mas ele regrediu bastante, mesmo estando no primeiro ano, ele não é alfabetizado. Bom, e por conta desses relatos, né, de mães de crianças com um transtorno do espectro autista, que nós vamos conversar agora com a Elizabeth Coutinho de Luca. Nós já anunciamos aqui a entrevista. Ela é chefe da Divisão de Educação Especial da CEMED. Elizabeth, por favor, estamos abrindo espaço aqui então para a posição da CEMED. Ok. Bom dia. Eu ouvi os áudios, sim.
Nós sabemos, como no terceiro relato a mãe entende, né, que é um reflexo da pandemia, o que está acontecendo, essa regressão do aluno. E realmente, o reflexo da pandemia está repercutindo na nossa cidade e no mundo inteiro, né? Tanto as crianças com deficiência, como as crianças típicas, todas estão sofrendo os reflexos dessa pandemia, né? É tão longa e já está se estendendo por um tempo tão grande. Eu queria esclarecer algo aqui. Quando a gente fala numa escola inclusiva, nós estamos falando de alunos com algum tipo de deficiência que estudam em escolas regulares, escolas comuns regulares. Nessas escolas são inseridos em salas de aulas comuns. A nossa rede oferece profissional de apoio para apoiar nas salas onde tem alunos com deficiência matriculados. Então, eu queria corrigir um erro, vamos dizer assim, uma fala, uma compreensão errada. Nós não temos professor auxiliar na rede, tá? O que nós temos na rede municipal de ensino são profissionais de apoio. Então, eu tenho o intérprete, que é um profissional de apoio, eu tenho o APE, que é um profissional de apoio, o AEI, estagiário, assistente de educação infantil. Então, nós temos vários profissionais de apoio, porque nós não trabalhamos com bidocência. Então, na rede municipal, o ensino é colaborativo. Numa escola inclusiva, o ensino é colaborativo. Então, existem os professores regentes, que são os professores dos alunos típicos e dos alunos com deficiência. O professor de português, de matemática, de história, geografia, arte, educação física, este é o professor do aluno. Este é o responsável por ensinar o aluno. Nunca, jamais, em hipótese alguma, poderá ser delegado a outro profissional dentro da sala de aula a missão de ensinar o aluno. A missão do ensino é do professor regente. Como nós temos alunos com deficiência na sala, nós disponibilizamos profissionais de apoio para apoiar o fazer deste professor na sala de aula e ajudar no processo inclusivo da pessoa com deficiência em sala de aula. Então, eu gostaria de corrigir isso, essa ideia, porque vem de muitos anos, né, as pessoas dizendo professor auxiliar, não existe professor auxiliar na rede. O que existe são profissionais de apoio. Tá? Continuando, né? Eu ouvi todos os relatos, então queria esclarecer isso e quero dizer assim, que hoje na rede nós temos 2.657 alunos com deficiência, 861 alunos com autismo, vem aumentando o número de alunos matriculados na nossa rede e nós disponibilizamos profissionais de apoio para atender a todos os alunos, assim como disponibilizamos salas de recursos multifuncionais para atendê-los no contraturno. Agora, durante a pandemia, né, houve relato de mãe que disse, o professor auxiliar do meu filho não chegou ainda. Como eu já disse, já expliquei a questão, não é professor auxiliar, nós não trabalhamos com bidocência, né, profissional de apoio. Mas nenhuma criança das 2.657 crianças com deficiência que nós temos na rede ficou sem o material adaptado, ficou sem caderno adaptado, ficou sem condições de atendimento, tá? Então, quando alguém tem que gravar um vídeo para o aluno explicando uma atividade, tem que ficar claro, é o professor regente, não é o profissional de apoio. Quem tem que ter o contato direto com a mãe em período de pandemia é o professor regente. Não pode se delegar ao profissional de apoio a missão e a tarefa e a obrigação de ensinar o aluno, é do professor regente. Esse profissional apoia, adequa, faz o plano educacional individualizado, conhecido como PEI, faz os relatórios, o portfólio, inclui essa criança, enfim, faz tudo o que está escrito na resolução CEMED quanto às tarefas dele. Mas a missão de dar aula sempre foi, será e jamais poderá ser retirada do professor regente, único responsável pela sala de aula e pelo processo de ensino do aluno. Elizabeth Coutinho de Lucas, chefe da Divisão de Educação Especial da CEMED, eu agradeço aqui a sua participação e a sua resposta, então, dada as falas que nós veiculamos aqui no jornal CBN Campo Grande. Tá, eu quero dizer também, Dani, que nós estamos à disposição. E eu vi que você apresentou 3 áudios de mães insatisfeitas, eu gostaria, sim, de atendê-las. Eu posso atendê-las presencialmente aqui na Divisão de Educação Especial. Eu atendo todas as mães, todas as pessoas,
de falar, esclarecer, resolver se não está contente. Nós temos equipes técnicas que atendem nas escolas, né? E temos equipes específicas que ficam localizadas na CEMED para realizar o atendimento às crianças com deficiência. Temos uma equipe com 6 pessoas para atender exclusivamente aos alunos com autismo e nós estamos prontos para atender todas as mães e resolver todas as questões que não estão satisfatórias e encontrar um bom termo. Então, eu gostaria que, em caso de insatisfação, que procure a escola, que agende com o técnico e se não se resolver o que não acontece, porque sempre se resolve lá, né? Pode se dirigir à Secretaria Municipal de Educação e falar pessoalmente aqui comigo. Nós estamos prontos a atender todos os pais, de todos os alunos, o tempo inteiro. Ok? Muito obrigada pela sua participação. As mães, a Catherine, a Graziele e a Lucimara, então, representaram aí as falas, né, do que a gente trouxe hoje em relação a essa questão do transtorno do espectro autista. Um ótimo dia para você. Muito obrigada. Estamos à disposição para qualquer dúvida que vocês possam ter, tá bom? CBN Campo Grande. Oferecimento Unimed Campo Grande. Cuidar de você. Esse é o plano. Unigran Capital. Parceira em todos os momentos. Venha para melhor. Unigran e Saraiva de Resende. Conheça em Campo Grande a construtora acima das expectativas.